Minhas saudações em Cristo Jesus, mais uma vez, meus prezados irmãos em Cristo, alunos da Escola Bíblica Dominical, classe dos adultos e estudantes da Bíblia em geral. É meu prazer te convidar mais uma vez para meditarmos na Palavra de Deus, subordinado ao tema A Coragem do Apóstolo Paulo diante da Morte. Já estamos na lição número 12, a penúltima lição deste trimestre, deste quarto trimestre de 2021, onde temos falado sobre o apóstolo Paulo extraindo lições de sua vida e ministério para a Igreja de Cristo Jesus em todos os tempos e, naturalmente, para hoje também. Considerando então, meus amados, esta intrepidez, esta ousadia do apóstolo Paulo diante da possibilidade da morte. Nós sabemos pela história que a morte efetiva do apóstolo Paulo irá acontecer pelo menos uns 10 anos à frente ainda em relação ao episódio narrado em Atos capítulo 21. Mas o apóstolo Paulo já sabe que de cidade em cidade, disse ele, o Espírito Santo o avisava de que esperavam por ele prisões e tribulações. Portanto, não será diferente em Jerusalém. Continuando então a viagem missionária, a terceira viagem missionária, de onde ele começou em Antioquia, da Síria, e passando por todas as igrejas por onde havia passado, pregado e fundado aqueles trabalhos e instituído igrejas, por exemplo, em toda a Ásia, na Macedônia, também na Acaia. Ele está agora indo em direção a Jerusalém. Em uma lição recente nós o encontramos em Mileto, falando aos anciãos da igreja lá de Éfeso. E naquela ocasião ele já possuía, meus amados, uma convicção de que chegaria em Jerusalém, que seria naturalmente confrontado, como acontecia em todos os lugares por onde ele passava, mas ele declarou para aqueles queridos irmãos em Atos capítulo 20, verso 24, o seguinte: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Amém e amém. Então, a possibilidade efetiva da morte física do apóstolo estava em consideração. E então os irmãos, tanto de Tiro como também de Cesareia, tentaram dissuadi-lo do propósito de ir a Jerusalém. Finalmente, eles entenderam que era a vontade de Deus que ele fosse a Jerusalém, então desistiram de tentar desviá-lo desta rota. Ele estava realmente resoluto. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 11, ele escreveu o seguinte: e assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. É o Paulo que está escrevendo em um dado momento da sua carreira, da sua história, porque em todo o seu ministério, em todo o seu longo, aliás, ministério, ele tinha esta convicção. Foi chamado para padecer, para sofrer por Jesus. Isto quase não se fala, evidentemente, nos dias de hoje, por conta de que as mensagens normalmente são muito mais triunfalistas hoje em dia, centralizada no eu, do que, evidentemente, em Cristo e na sua vontade. Mas quando Paulo foi chamado para a missão, e ele aceitou naturalmente, o Ananias, por exemplo, foi por Deus alertado diretamente pelo Senhor Jesus, dizendo: vai, Ananias, está escrito lá em Atos capítulo 9, versículo 16, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Jesus estava se referindo a Paulo. Vai orar por ele para que efetivamente ele realize o ministério que entreguei em suas mãos, e eu lhe mostrarei o quanto ele deve padecer. Então estava profetizado que haveriam sofrimentos na vida do apóstolo Paulo. E depois ele mesmo, nesta segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, muito especialmente a partir do versículo 16, ele vai delinear, ele vai especificar muitos dos tipos de sofrimento a que passou, e disse inclusive que estava constantemente em perigo de morte. Perigo de morte.
É o que ele escreve lá. Esta frase que nós temos neste versículo lido, de 2 aos Coríntios 4:11, entregue à morte, significa vivemos sob constante perigo de morte. E era o que realmente acontecia de cidade em cidade. Em Listra, por exemplo, ele foi apedrejado e dado como morto e deixado do lado de fora dos muros da cidade. Os irmãos então o trouxeram, acudiram, né? O socorreram e ele reviveu. No momento seguinte já estava pregando novamente em outras cidades e assim era a resolução deste querido irmão. Portanto, faz jus o título desta lição, da número 12 de nossa Escola Bíblica Dominical, que traz como título, então, a coragem do apóstolo Paulo diante da morte iminente até, porque a qualquer momento poderia acontecer. Se não fosse a intervenção de Deus, teria acontecido em Jerusalém, onde ele quase literalmente foi linchado pela turba de judeus revoltados que estavam contra ele. Aleluia. Bom, amados, em Atos capítulo 21, então, e o versículos 7 a 15, nós temos uma base, pelo menos, para começarmos a falar ou continuarmos a falar sobre este tema. Está escrito lá no verso 7: e nós, concluída a navegação de Tiro, viemos a Ptolemaida, e havendo saudado os irmãos, ficamos com eles um dia. No dia seguinte partimos dali. A narração da viagem, saindo primeiramente de Mileto, passando por Cos, depois por Assos, e assim vai, até que chegaram em Tiro, que já era na região da Síria, ou da Fenícia antiga. No dia seguinte, diz ele, partindo dali, Paulo e nós, que o acompanhavam, estávamos com ele, chegamos a Cesareia, diz o Lucas, que é o narrador da história. Entretanto, entraram na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, e ficamos com ele. Um dos 7 quem? Um dos 7 diáconos lá de Atos capítulo 6, que foram escolhidos para a resolução daqueles problemas que havia com as viúvas gregas lá da igreja de Jerusalém, foco já de um estudo passado em nossa escola bíblica dominical também. Diz o versículo 9 que este Filipe tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. E o verso seguinte diz que demoraram ali alguns dias, então chegou da Judéia um profeta chamado Ágabo. Aqui há 2 coisas a considerar. Primeiro, as 4 filhas de Filipe profetizavam, não diz o texto que elas eram profetisas, mas que profetizavam, ou seja, eram usadas com o dom da profecia. Mas que o Ágabo, quando chegou, aí sim, ele é profeta. Profeta no sentido ministerial. As meninas, as filhas do Filipe, eram, portanto, repetindo, usadas com os dons ministeriais, e este é um assunto paralelo, um assunto que já foi tratado também em trimestres anteriores de nossa escola dominical, e há muitas matérias sobre esses assuntos, inclusive alguns vídeos em nossos canais também, sobre a diferença entre dons espirituais e o dom ministerial de profecia. Dom ministerial, recordando algumas coisas, né? Dom ministerial de profeta é realmente dado a alguns, a liderança, aos obreiros, aqueles que estão efetivamente trabalhando na liderança, ou são os oficiais da igreja. Já o dom da profecia é destinado a vários irmãos, ou seja, a muitos, e porque não a todos os crentes, evidentemente, nem todos falam em línguas ou profetizam, como diz Paulo, no sentido de dom, mas está à disposição de todos, deve orar. Se você é crente batizado no Espírito Santo, naturalmente deve orar pedindo a Deus que se manifeste também na sua vida estes dons, e certamente acontecerá para a glória de Deus. Então há diferença sim, os dons de profecia são chamados dons congregacionais, e o dom de ministério de profeta é destinado à liderança, aos oficiais da igreja, aqueles que lideram. O versículo 11, então, voltando para o nosso assunto, diz: e vindo ter conosco, tomou a cinta. Então este profeta Ágabo ligou os seus próprios pés e as mãos e disse: isto diz o Espírito Santo, ou assim diz o Espírito Santo. Assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. Ele estava com o cinto de Paulo, diz o versículo 11. Então foi uma profecia dramatizada.
informando o que aconteceria lá em Jerusalém com o dono do cinto ou com o dono daquela cinta, que era Paulo. Aleluia. Bom, amados, nós sabemos que pela narrativa sequente que realmente isto tudo aconteceu. Mas é importante lembrarmos-nos de que esta profecia não foi uma profecia diretiva. Não foi dito pelo Ágabo a Paulo, vá, não vá, faça isso, não faça. Apenas foi uma revelação do que iria acontecer com ele quando chegasse em Jerusalém. Estava definido, estava decidido que Paulo, na sua mente, no seu coração, que ele iria a Jerusalém e que era esta a vontade do Senhor Deus. Mas este profeta apenas revelou, repetindo o que foi, o que iria acontecer, e realmente aconteceu em Jerusalém com o apóstolo Paulo. Os judeus o prenderam, o seguraram, o detiveram inicialmente, o espancaram violentamente na rua, na praça pública, até que chegou o comandante Cláudio Lísias e o livrou, evidentemente, de um linchamento. Então aconteceu, os judeus o prenderam, não com cinta especificamente como dramatizou o Ágabo, mas a prisão aconteceu, a detenção do apóstolo Paulo foi feita realmente pelos judeus e depois entregue ao comandante romano Cláudio Lísias. O verso 12 diz: E ouvindo nós isto, rogamos-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, ou seja, de Cesareia, onde eles estão, que não subisse a Jerusalém. Mediante o que vai acontecer lá, Paulo, por favor, em nome de Deus, em nome de Jesus, não vá. Não vá, foi um conselho deles. Mas o verso 13 é tocante, é maravilhoso, traz a convicção do apóstolo realmente, o toque certamente pessoal do Espírito Santo na vida daquele homem de Deus, o apóstolo Paulo. Veja comigo, mas Paulo respondeu, mediante as insistências dos irmãos, não vai, Paulo, não sobe, você vai ser preso, eles poderão te matar, não vá, nós precisamos de você, a igreja precisa de ti, sei lá, vários argumentos devem os irmãos ter usado ali, com todo amor, carinho, não queriam realmente o seu líder espiritual, seu pai espiritual, quem sabe preso e efetivamente foi, ou possivelmente ou potencialmente morto em Jerusalém. Mas Paulo diz: que fazeis vós, chorando e magoando meu coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado ou amarrado ou preso, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Amém. Repetindo, versículo tocante, maravilhoso, convicto de alguém que sabe o que está fazendo e o Espírito Santo certamente falando ao seu coração, dando aquela convicção interior. Apesar da profecia do Ágabo, ele sabe que é esse o seu destino, que é este o seu rumo e que esta a vontade de Deus para a sua vida. O Senhor Deus já deixou claro no seu coração que isto deve acontecer, ele deve subir sim a Jerusalém. E como não podíamos convencê-lo, diz o verso 14, nos aquietamos, dizendo, faça-se a vontade do Senhor. Então aqui eles finalmente reconheceram, é Deus, é a vontade de Deus, não vamos mais insistir. Verso 15, depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, então, subimos a Jerusalém. Eles que vieram de Mileto, repetindo, via o mar, ou seja, navios, agora irão a pé até Jerusalém, numa distância de aproximadamente 90 quilômetros, pelo menos uns 2 dias de viagem para chegar a Jerusalém. E foi isto que aconteceu. Mas a resolução de Paulo estava patente. Vamos a Jerusalém, e efetivamente foram. Quando chegaram lá, foram recebidos, hospedados na casa de um irmão, de um discípulo antigo, lá da região de Chipre, e no dia seguinte foram à casa do Tiago, que era o líder da igreja em Jerusalém. Então houve uma reunião ministerial, todos os anciãos se reuniram e Paulo relatou todas as bênçãos, todos os milagres que aconteceu durante a viagem, a terceira viagem missionária, e igualmente entregou em forma de oferta as coletas que fizeram durante a sua saída, ou antes da sua saída mesmo lá de Antioquia. Portanto, faz 2 anos, ou quase 3 anos,
aproximadamente, que ele está guardando essas ofertas com fidelidade. Foi recolhido lá a partir de Antioquia, ele então entregou oficialmente agora aos anciãos da igreja em Jerusalém para ser distribuído entre os pobres da cidade e da igreja de Jerusalém. Amados irmãos, aqui há mais um exemplo a ser aprendido com este querido apóstolo, o Paulo. Não só a sua resoluta coragem, decisão, mas a sua fidelidade a Deus e também aos irmãos, porque, repito, ele guardou estas ofertas e trouxe integralmente entregando a eles. Então temos que recordar que Paulo tinha consciência do que é padecer por Jesus. Uma mensagem que não é muito popular hoje em dia, por conta de muitas mensagens triunfalistas, pregações, hinos, que tratam evidentemente de um egocentrismo centralizado apenas no homem e não no servir a Jesus. O Senhor Jesus, quando chamava o povo a si para segui-lo, ele dizia lá em Mateus, por exemplo, 16, 24, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir o mestre implica, sim, um certo custo de discipulado. Nem todos padecerão da mesma forma, da mesma intensidade do que, por exemplo, o apóstolo Paulo, mas todos efetivamente, de alguma maneira, em algum momento de sua vida cristã, na sua fé em Jesus, hão de padecer algo, e é preciso que tenhamos consciência disto. Não fomos chamados somente para os momentos de festa, de alegria e de prosperidade, mas também de escassez, de luta, de perdas, de dores, por que não? Paulo tinha esta consciência. A insistência dele em ir a Jerusalém, esta resoluta decisão, mostra esta coragem que ele possuía realmente de servir a Deus, custasse o que custasse. Como já vimos em Atos capítulo 20, ele disse, a minha vida não é preciosa para mim mesmo, eu estou resoluto em cumprir a missão, o trabalho, a tarefa que o Senhor me entregou para fazer. Glória a Deus por isso, né? Então, saindo lá de Mileto, repetindo, ele seguiu, continuou, melhor dizendo ainda, a terceira viagem, que tal como aconteceram nas outras duas, não foi de retorno a Antioquia, mas terminou na prisão dele lá em Jerusalém. Quando passaram então por Cesareia, por Tiro, né, em cada uma dessas cidades, diz o texto na narrativa, irmãos, alguns aqui, outros ali, o alertavam, dizendo, não vá a Jerusalém, vai ter oposição, a cidade estará cheia, vai ser a festa do Pentecoste, e então você poderá ser preso. O que acontecerá de nossa fé? Nós precisamos do Senhor, irmão Paulo. Palavras nesse sentido, né? E vários alertas, até que chegou Ágabo, então, lá em Cesareia, e aquela profecia específica revelando o que ia acontecer. Mas, mediante tudo isso, mesmo assim, ele prosseguiu no seu intento de ir a Jerusalém. Coragem, então, para enfrentar as ameaças de morte. A coragem do apóstolo se evidencia, evidentemente, amados, por conta da presença, o toque e a voz do Espírito Santo em sua vida. Depois de ouvir a mensagem profética acerca do risco de morte, diria do perigo de morte que enfrentaria Jerusalém, Paulo procurou ouvir o Espírito Santo de forma certamente individual, e então tomou a sua decisão. Vamos dizer mais uma vez, Ágabo não deu direcionamento para Paulo, ele não disse, visto que isto acontecerá em Jerusalém, digo-te que não vá. Não, era a vontade de Deus que ele fosse, era apenas um alerta dizendo o que ia acontecer. Em outras palavras, esteja pronto, esteja preparado. E é o que ele mesmo diz no versículo 13 que nós lemos. Eu estou pronto, porque eu estou pronto não só para ser ligado, a palavra ligado aqui quer dizer preso, mas ainda estou pronto também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Amém. Que esta mesma resolução tenhamos nós em nosso tempo de tanta abertura, de
muita prosperidade, de coisas boas que estão acontecendo, de vitórias, de bênçãos. Claro que temos crises, temos algumas privações também, mas nem de perto se comparam com as lutas que enfrentou este querido apóstolo Paulo, o ex-Saulo de Tarso, apóstolo Paulo. Chegada em Jerusalém, então, foi inicialmente uma recepção calorosa, mas os irmãos, na sequência dos dias, informaram a ele: irmão Paulo, cuide-se, você precisa tomar ciência de que tem um grupo de judeus aí que vieram da Ásia Menor e trazem má fama, entenderam mal a sua mensagem, estão dizendo que você está desencaminhando alguns judeus da lei de Moisés, não cumpre a lei, etc, etc, e você vai enfrentar a oposição como era de costume em todos os lugares por onde ele passava, como já dissemos. Mas ele não se amedrontou, até aconselharam ele a fazer um voto junto com mais 4 homens que tinham voto de nazireado, e ele fez, não porque precisasse, mas apenas para poder ter uma entrada mais suave entre os judeus, como ele vai dizer em outro texto aos Coríntios: fiz-me de judeu para com os judeus, para ganhar os judeus. Está escrito lá em 1 Timóteo, aliás, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 20, desculpe, tá? Fiz-me de como judeu, ele era judeu de nascimento, mas não vivia debaixo da lei judaica. Então, fiz-me como alguém que cumpre as leis, os rituais da lei judaica, para, se possível, ganhar os judeus. Ele não está se contradizendo, não, apenas está tentando abrir uma porta, fazer uma ponte, construir uma ponte de ligação para então alcançar aqueles corações dos judeus que ferrenhamente defendiam os rituais. Estes homens, que alguns deles se diziam crentes, diziam-se cristãos, haviam aceitado a fé cristã, insistiam que todos os crentes judeus primeiro tinham que se converter, ou melhor, que os gentios primeiro tinham que se converter ao judaísmo, cumprir com os rituais, para depois se tornar cristão. Era mais ou menos assim, ou então impunham todos os rituais, ou quase todos, né? Como, por exemplo, circuncisão, a questão dietética de alguns alimentos, comer, não comer, deixar de comer, guardar o sábado e etc e tal, condicionando a salvação a estas práticas, o que se configura em legalismo, como já temos dito em outros momentos. E isto é errado, a salvação é pela graça de Cristo Jesus, e Paulo foi enfático em outros textos, sim. Mas ele cedeu à orientação de Tiago e os anciãos de Jerusalém para evitar maiores conflitos com os judeus. Então ele desceu aquele nível, cedeu um pouco, realizou o ritual, o voto judaico. Por falar em voto, meus amados, o Novo Testamento não tem nenhuma palavra diretiva para que o crente faça votos. É hábito, é comum em nosso meio crentes fazerem votos, mas isso é um ensino do Antigo Testamento em relação ao judaísmo. Não há nenhuma mensagem cristã no sentido de fazer um voto, como, por exemplo, nazireado e outros mais. Tá? Então, não é pecado você que faz e fez e vai continuar fazendo votos hoje em dia, mas eu só quero dizer que você não vai encontrar no Novo Testamento base. Quando há menção, e as poucas menções no Novo Testamento, são referências aos votos e às práticas do Antigo Testamento, e não da Nova Aliança, tá bom? Amém? Tá bom. As acusações e a prisão de Paulo então aconteceu. Os judeus o acusaram de estar conturbando a cidade, de ter profanado o templo ao introduzir pessoas gentias no local sagrado do templo. Nada disso era verdade, mas eles fizeram um tumulto literalmente na cidade e prenderam o apóstolo, fecharam a porta do templo e estavam espancando literalmente o apóstolo na rua, com o templo fechado. Foi nesse momento que chegou então o Cláudio Lísias, o comandante romano do destacamento militar que havia lá. E então tomou-o literalmente das mãos dele, salvou-o, diz lá no verso 37 até o 40, e o levou a fortaleza de Antônia, que ficava ali próximo. Amados, essa é a situação. Então, o encerramento, o fecho da terceira viagem missionária realmente é este, né? Na prisão, terminou na prisão de Paulo em Jerusalém,
pelo romano Cláudio Lisias e foi encerrado, aprisionado na fortaleza de Antônia. Houve mais uma conspiração dos judeus e eles tiveram que transferir Paulo depois para Cesareia, onde havia a sede do governo da província romana, que governava toda a Judéia, e então, de lá, amados, os judeus desceram para acusá-lo novamente, queriam que ele voltasse a Jerusalém, enfim, ele ficou 2 anos preso lá, para depois ser, a pedido dele, porque ele então apelou para César, ser levado a Roma e finalmente ser julgado. Provavelmente, a Bíblia não diz, mas a história deduz que ele foi deste julgamento absolvido. Portanto, a morte realmente do apóstolo vai acontecer pelo menos uns 10 anos depois. O episódio, então, desta prisão em Jerusalém aconteceu mais ou menos no ano 57, prisão por conta dos judeus. A morte efetiva só vai acontecer no ano 67, portanto, pelo menos uns 10 anos depois. Mas uma coisa marcante é que Cláudio Lisias o prendeu, tomou literalmente das mãos, porque ele já estava preso pelos judeus, e quando chegaram lá na fortaleza de Antônia, estavam amarrando ele para interrogá-lo mediante açoites. Aí, amados, o apóstolo Paulo disse, é justo, é legal prisionar ou castigar ou açoitar um cidadão romano sem que ele primeiro se defenda? Aleluia, está escrito lá nos finalzinho do capítulo 21 de Atos dos Apóstolos. Então, o Lísias e o centurião e todos os soldados ficaram atemorizados, se afastaram e não o chicotearam, ou seja, não o castigaram com chicotes naquele momento. É importante fazer uso dos direitos também em dados momentos como cidadãos da terra. E Paulo fez uso neste momento, defendeu-se, preservou, portanto, a sua vida, porque eram realmente castigos muito fortes, alguns presos acabavam até mesmo padecendo ou morrendo mediante as chibatadas que recebiam, pelo menos 40 delas. Meus irmãos amados, mediante todo esse sofrimento, que o próprio Paulo menciona lá em 2 Coríntios capítulo 11, aprendemos com ele que é preciso ter coragem. Coragem, porém, não é insensatez e nem imprudência. Ter coragem é saber que o perigo existe, mas confiar que estou na direção de Deus e seguir avante, confiando também que Deus tem planos maiores, como realmente tinha. Em Atos 23:11, você vai ler depois que o Senhor Jesus apareceu para Paulo enquanto ele estava preso e disse, não temas, assim como deste testemunho, falastes de mim, deste meu testemunho em Jerusalém, importa que tu vás também a Roma. E a gente sabe que ele foi, numa viagem tribulosa, com muitas lutas, provas, tribulações de toda ordem, mas ele chegou depois a Roma também, e muita gente ouviu o evangelho e foi salvo pelo ministério ainda do apóstolo Paulo. Jesus disse que ele iria a Roma, não disse como também, tá? Esse é um assunto que você pode ler nos restantes capítulos do Atos dos Apóstolos, por exemplo, capítulo 27, 28 também, 26, 27 e 28. Tá bom? Deus em Cristo te abençoe grandemente, que aprendamos realmente, peçamos a Deus em oração, como o próprio Paulo diz em Efésios 6 e 10. No demais, irmãos meus, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Assim nós vamos enfrentar a vida, as lutas, as provas, as privações com coragem, resolução. Aleluia, com sabedoria, com inteligência e não com imprudência. Em nome de Jesus, amém.